Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos de volta ao nosso canal Creio, Logo Sei. Hoje é domingo e nós vamos de um estudo bíblico bem pequenininho, bem curtinho, mas assim, abençoador, eu creio. Nós vamos ler Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8. Antes da gente continuar, peço a você, por gentileza, que se ainda não é inscrito aqui no nosso canal, que você se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, curta e compartilhe esse vídeo se você gostou e nos dê um oi lá no Instagram e no Facebook. Muito obrigada. Vamos ler a carta aos Gálatas. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Forte, né, queridos? A famosa lei da semeadura e da colheita. Isso é um princípio espiritual, né? É aquilo que nós plantarmos, que nós semearmos, nós iremos colher, né? É uma lei espiritual. E aqui o apóstolo Paulo, antes de falar da semeadura e da colheita, ele já começa dizendo: não se enganem, de Deus não se zomba. É muito triste a gente ver tantas pessoas que não conhecem a Deus e na sua ignorância, na sua cegueira espiritual, elas blasfemam e zombam de Deus, né? Hoje é domingo, como o mundo diz, domingo de carnaval. Muitas pessoas estão por aí extravasando, né? Deixando tendo um tipo de comportamento às vezes que elas não têm durante o resto do ano. Se bem que hoje em dia isso também já se perdeu, né? As pessoas do mundo costumam ter um comportamento promíscuo, né? Todos os dias do ano, infelizmente, né? Mas a tradição do carnaval é essa, né? Que as pessoas fazem nessa época coisas que não teriam coragem de fazer no resto do ano, como se existisse uma espécie de licença para a libertinagem, para a promiscuidade, para toda sorte de pecados e moralidades, né? Isso é muito triste. E aqui a palavra de Deus é bem clara, né? Primeiro, que de Deus não se zomba. Segundo, que tudo aquilo que nós plantarmos, tudo aquilo que nós semearmos, nós vamos colher, né? E aí, em seguida, ele diz aqui, ó, quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição. Então, o que essas pessoas fazem, né? Quando elas estão aí entregues a toda sorte de imoralidades, elas estão semeando na sua carne, né? Elas estão semeando a imoralidade, o sexo ilícito, e as pessoas estão por aí semeando na sua carne, semeando, né, ilicitudes, pecados, todo tipo de corrupção, né? E o que elas colhem? Elas colhem destruição, é o que diz a palavra de Deus, não é verdade? Então, o que a gente colhe se a gente semeia na nossa carne? A gente colhe coisas vãs, coisas fúteis, coisas passageiras, né? Pessoas assim que vivem essa vida de busca e que não se respeitam, que se defraudam aos outros, né? Que não tem assim nenhum tipo de pudor. Geralmente essas pessoas colhem para si mesmas mágoas, insatisfação, tristeza, decepções, né? Fatalmente, porque na realidade a única coisa que pode satisfazer o anseio da nossa alma é o Senhor Jesus. Mas as pessoas procuram nas coisas, em outras pessoas, em atitudes ilícitas, aqui um preenchimento desse vazio que elas têm dentro de si e não enxergam que esse vazio só pode ser preenchido pelo próprio Criador, pelo nosso próprio Criador.
que é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, né? Então, aqui o apóstolo Paulo diz: quem semeia na carne, colhe na carne para a sua destruição, para a sua insatisfação, para a sua, sabe, para todo tipo de problemas, de doenças, de enfermidades, de tristeza, de decepção, de mágoa com os outros, porque fatalmente as pessoas se magoam, se entristecem com esse tipo de atitude, né, de que ninguém é de ninguém. Não tem como dar certo isso, né? Porque alguém vai se sentir ferido, alguém vai se sentir enciumado, alguém não vai estar contente, né? E no final de toda essa festa ou de todo esse período, a maioria das pessoas estão tristes, insatisfeitas. É como se aquilo não tá mais dando a satisfação que ela queria, o que ela tinha no começo, né? Não é suficiente mais. Ela vai precisar de mais. Ela vai querer ir mais fundo. Ela vai querer coisas piores, né? Vamos dizer assim, para tentar se satisfazer. E na realidade é um abismo chamando outro abismo, né? Então, isso é o resultado da semeadura na carne, né? Semear para satisfazer o próprio prazer, né, do ser humano, né, o chamado hedonismo. Vou fazer o que eu quero, o que me dá prazer. Isto é semear na carne. E a colheita disso é destruição, é insatisfação, é passageiro, é fugaz, é vão, é nada, é poeira, né? Porque é isso que nós somos. Simplesmente uma poeira, uma folhinha de uma árvore. Hoje está aqui, amanhã o vento já carregou, né? Ao passo que o apóstolo Paulo vai dizer em seguida que quem semeia para o Espírito colhe para a vida eterna. Então essa é a diferença, né? Essa é a diferença entre quem entende, quem serve a Deus e quem não serve. Que nós devemos semear para o Espírito Santo de Deus, né? E colheremos vida eterna. E como nós semeamos para o Espírito? Primeira coisa, nos abstendo desse tipo de comportamento, entendendo que esse tipo de comportamento não leva a lugar nenhum senão a própria destruição. Não agrada a Deus, ao contrário, entristece a Deus. Pode entristecer o Espírito Santo dentro de nós, né? Então, quem tem a Jesus entende que essa vida é completamente fora de questão, né? E também, ao passo que a gente nem vai mais querendo, nem mais vai tendo vontade para essas coisas, né? Porque Deus vai restaurando as nossas vontades, né? E aquilo que antes já foi uma grande coisa, hoje a gente vê que não passava de bobagem, que não passava de mentiras, né? Que não passava de coisas do inimigo. Então, o primeiro passo para a gente semear no Espírito é isso, é deixar as antigas atitudes, é ter uma vida de comunhão com Deus, não é verdade? Uma vida realmente com Deus, sabe? Sabe uma vida? A vida que você tem aí com o seu familiar, com a sua família, eu não sei, né? A maioria das pessoas moram em família, ou tem uma família, convive com pessoas, sabe esse tete a tete, esse companheirismo que você tem com a pessoa que você ama, com a pessoa com quem você convive? É isso que a gente tem que ter com Deus, é isso que você tem que ter com Deus, uma vida mesmo, lado a lado, sabe? Entender, ter consciência de que Ele está com você 24 horas por dia, que Ele está do seu lado, que Ele é seu parceiro, seu amigo, seu pai, seu ajudador, que Ele jamais vai te desamparar, que é Ele quem luta as suas guerras. Então, isso é ter uma vida com Deus, uma vida de comunhão, né? Partilhar mesmo da mesa. Você não come na mesa, você não come com as pessoas com quem você gosta, então coma com o Senhor no momento de oração, sabe? Converse com Deus, permita, né? Peça a Ele para você participar de banquetes deliciosos espirituais na presença dEle, né? E isso você está semeando
para o espírito, né? Buscando, criando, aumentando a sua intimidade com Deus, se sujeitando, né? Se humilhando, se sujeitando à vontade dele, ao senhorio dele, à instrução dele, né? Ao mandato dele mesmo. Ele governando a sua vida, ele é a sua cobertura, né? Se sujeitando ao Senhor. E obediência, obedecer a sua palavra, como nós já falamos, né? Nos abstermos daquilo que a palavra de Deus diz que é pecado, não é verdade? O serviço, né? Servir ao Senhor, servindo as pessoas, servindo a sua família, esses que estão perto de você, são as pessoas mais devem ser servidas por nós, aqueles que estão perto de nós, aqueles que convivem com a gente, aqueles que nos aturam todos os dias, que sabem todos os nossos defeitos, mas também sabem as nossas qualidades, aqueles que nos amam incondicionalmente, porque somos uma família, né? Esses devem ser os primeiros que nós devemos servir com amor, né? Com graça, também aos demais, aos necessitados, por onde nós andarmos, né, no nosso dia a dia, na nossa vida ordinária, o serviço às pessoas é serviço a Deus, né? E também o servir a Deus assim, falando do amor dele, fazendo o que nós pudermos, né, para o Senhor, na igreja local, onde nós estamos. Isso é semear para o Espírito. E aí ele diz aqui, o apóstolo, que nós vamos colher o quê? A vida eterna. Nós estamos semeando naquilo que é eterno. Porque aquilo que não é eterno, como nós já falamos, né? Uma frase muito legal que tem, não sei se é do C.S. Lewis, não sei. Mas aquilo que não é eterno é eternamente inútil. Então, queridos, é nisso que nós devemos focar. É nisso, é no eterno. Semear no Espírito, vou semear no Espírito. E vou colher a vida eterna. Tem coisa melhor? Não tem. Esse é o nosso anseio, é o anseio de todos nós, né? Estarmos eternamente com o amado das nossas almas, com o desejado das nações. E a você que de repente caiu de paraquedas aqui nesse canal e que pode ter aí uma vida toda desregrada, uma vida que, você pode dizer assim, eu faço o que eu quero, mas eu nem conhecia a Deus, ou eu não sabia que Deus exigia algumas coisas de mim, eu achava que Deus era só mesmo amor e que tudo que eu fizesse estava certo. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo convença você do pecado, da justiça e do juízo, que você se arrependa, que você tome uma decisão por Cristo e em obediência à sua palavra, e pare de semear na carne e comece a semear no Espírito. Aleluia! Vamos fazer a diferença? Vamos semear no Espírito. Vamos tentar influenciar o máximo de pessoas que for possível, né? Para que o Senhor convença, para que o Senhor traga o seu avivamento, para que muitas pessoas possam ser tocadas pelo nosso testemunho, pela nossa forma diferenciada de viver, vamos dizer assim, não é verdade? Glórias a Deus por isso. Em nome de Jesus, que a nossa semeadura seja sempre no Espírito, seja sempre o certo, seja palavras de vida, palavras de cura, palavras de graça, que a nossa semeadura seja sempre dentro da justiça, que a nossa semeadura seja no Espírito, para o Espírito, e a vida eterna do Senhor estará à nossa disposição. Por hoje é só, eu espero que essa palavra abençoe grandemente o seu dia, que Deus fale ao seu coração docemente, e amanhã a gente se vê aqui de volta. Um grande abraço e fiquem todos na graça e na paz do Senhor.